Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre associação de resistores. Vamos lá? Associação em série. Então pessoal, numa associação em série, um circuito elétrico com resistores ligados, um em seguida do outro, de modo que ofereça um único caminho para que a corrente passe. É um circuito em série. Então vejamos. No nosso exemplo clássico, nós temos aqui uma diferença de potencial U entre os pontos A e B e 3 resistências seguidas. Percebam que nesse resistor nós temos um único caminho apresentando 3 resistências R1, R2, R3, passando por essas resistências a intensidade de corrente I1, I2 e I3. Só lembrando que são iguais as intensidades. E para cada resistência nós temos uma diferença de potencial distinta. O 1, diferença de potencial 2, diferença de potencial 3. Importante observar, no nosso exemplo aqui, nós temos 3 lâmpadas associadas em série e percorridas pela mesma corrente. Então, nesse circuito em série, temos 3 lâmpadas que representam 3 resistências, assim como o nosso exemplo esquemático de um circuito, e passam a mesma corrente. O detalhe de uma associação em série, e também podemos dizer que é uma desvantagem, é que se uma lâmpada queimar, o circuito fica interrompido e as demais lâmpadas se apagam. Então, nesse exemplo, vamos dizer que se a lâmpada azul queimar, todo o circuito ficará interrompido, consequentemente as outras 2 lâmpadas se apagarão. Também detalhe, se fosse lá a vermelha, como é o único caminho, a intensidade de corrente ficaria interrompida e todas as lâmpadas se apagariam. Se fosse a verde, a mesma coisa, interromperia. Como é o único caminho, então passa uma única corrente, o circuito ficaria aberto, interrompido, e as 3 lâmpadas e as outras 2 lâmpadas também ficariam apagadas, independente da posição de cada lâmpada. Qualquer uma delas sendo apagada, interrompe-se a corrente e ficariam todas as lâmpadas apagadas. Outra questão importante, pessoal, em uma associação em série, é que podemos substituir todo esse esquema complexo por um mais simples. Percebam que essas 3 resistências podem ser substituídas por apenas uma. Essa resistência é chamada de resistência equivalente, representada por RS. Tá? Percebam que tem uma diferença de potencial U e a intensidade de corrente I, representando as intensidades de correntes distintas. Representa a associação, a resistência R1, R2, R3 substituída por a chamada resistência equivalente RS. O objetivo é deixar mais simples o esquema, tá certo? Do circuito. Características. Então nós temos, lembrando que na associação em série nós podemos ter mais de uma resistência, certo? Elas estão em série, ou seja, passando por um único caminho. Para cada resistência eu terei uma diferença de potencial distinta. Como é um único caminho, eu terei uma mesma intensidade de corrente. E vamos lá. Então, organizando as características. A intensidade da corrente I é a mesma em todos os resistores. Vamos dizer que está passando aqui 2 amperes. Então, passará na resistência, como é um único caminho, passará na resistência 1, 2 amperes, passará na resistência 2, 2 amperes, passará na resistência 3, 2 amperes. Ou seja, a mesma intensidade de corrente. Se
Segunda característica, a diferença de potencial U na associação é igual à soma das diferenças de potencial em cada resistor. Então, ó, essa diferença de potencial 1 entre os pontos A e B será igual à soma de todas as diferenças de potenciais presentes em cada resistência. Por que eu vou passar? No primeiro caminho terá uma resistência. Então, como ele sofre uma resistência, então diminui a sua intensidade, a sua tensão. Quando passar na segunda, vai diminuir mais ainda. Quando passar na terceira, vai diminuir mais ainda. Então, percebam que se eu somar essas três, terei tensões elétricas distintas e a soma delas será igual à tensão elétrica total. Matematicamente, a DDP, diferença de potencial ou tensão elétrica, será igual à soma de todas as resistências, todas as tensões elétricas presentes em uma associação em série. Então, a representação aqui, eu tenho U, U2 mais U tendendo ao infinito. Esse N representa um número de N vezes. Podemos ter infinitas resistências em uma associação. Um detalhe, nosso exemplo aqui tem 3. Poderia ser, então, a soma U é igual a 1, tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. Tá certo? Para obter o valor da resistência equivalente em função dos valores dos resistores da associação, aplica-se a primeira lei de Ohm a cada um dos resistores e adicionam-se os resultados. Então, só lembrando, a primeira lei de Ohm nos diz que U, a DDP, é igual a R, que é a resistência, vezes I, intensidade de corrente. Ele só está dizendo que a gente pode substituir essa expressão na primeira lei de Ohm. Né? Então, substituindo, ficaria, ó, resistência equivalente é igual a resistência equivalente vezes I. RS, que representa a resistência equivalente, vezes I, a intensidade de corrente. A resistência 1 vai ser a resistência 1 vezes I, que é a mesma intensidade de corrente em todo o caminho, o percurso da associação. A resistência 2 vezes I, mais resistência 3 e assim sucessivamente. Aqui, ó, nós podemos simplificar. Como eu tenho R1 vezes I, mais R2 vezes I, e assim sucessivamente, eu posso colocar entre parênteses. Então, posso ter R mais R2, tendendo ao infinito. Entre parênteses, eu coloquei em evidência a intensidade de corrente, que é a mesma coisa, só que aqui, ó, se eu fosse multiplicar 1 vezes R1, ficaria R1I. 1I vezes R2, R2I. Se fosse I vezes R3, R3I e assim sucessivamente. Percebam que eu posso cancelar esse I passando por outro membro, ó, vai dividindo. Se eu dividir corrente dividido por corrente, daria 1. Então, restaria o quê? Que a resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências envolvidas. RS igual a R1 mais R2 mais R3, tendendo ao infinito. Então, numa associação em série, para a gente determinar a resistência equivalente, ó, essa que a gente apresentou no sistemazinho lá, da situação anterior, vai ser sempre essa fórmula aqui, ó, resistência equivalente igual à soma de todas as resistências envolvidas, R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Uma fórmula importantíssima para aprendermos, tá certo? Agora vamos para a associação em paralelo. É mais um tipo de associação de resistores. Na associação em paralelo, o esquemazinho vai mudar de figura, ó, de configuração. Nós temos a diferença de potencial entre dois pontos. Passando entre eles, nós temos uma diferença de potencial, tensão elétrica. Agora percebam que a diferença de potencial ela se mantém a mesma, tanto para a resistência 1, para a resistência 2, para a resistência tendendo ao infinito, quando está submetidos a uma mesma tensão elétrica. E isso é uma diferença importante em relação à associação em série. Outra questão importante, ó, que vocês viram lá na lei dos nós, que só para relembrar, que em fios condutores as cargas não se acumulam, ou seja, tudo que entra é igual a tudo que sai, ou seja,
Percebam aqui, ó, que eu tenho aqui um ramo, outro ramo, mais um ramo. Então, quando eu tenho 3 ou mais ramos no circuito, nós temos a presença de um nó. Então, a intensidade de corrente, ó, aí que entra, vai ser a intensidade de corrente que sai. Vamos supor que aqui fossem 3 resistências, I1, I2 e I3. Então, aqui eu tenho o I, estaria sendo dividido em 3, né? Ó, I igual a I1 mais I2 mais I3, exemplo. Mas aqui tem N porque é tendendo ao infinito, né? Então, ó, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, qual a consequência disso? Que numa associação em paralelo, a intensidade de corrente para cada resistor são distintas, são diferentes. Tá certo? Já a tensão elétrica é a mesma, o que muda, né? E lá nós vimos que a intensidade de corrente seria a mesma. E a tensão elétrica, para cada resistor, tinha uma diferença de potencial. Já aqui não. Como eles estão submetidos ao mesmo nó, vai passar a mesma tensão elétrica em diferentes resistências. Então, qual a diferença? Ó, percebam as lâmpadazinhas na associação em paralelo. O grande detalhe aí, ó, que um circuito com lâmpadas associadas em paralelo e submetidas à mesma DDP, ou seja, estão submetidas à mesma diferença de potencial aqui, ó. Se uma lâmpada queimar, as outras permanecem acesas. Já a grande vantagem de uma associação em paralelo é que se uma dessas lâmpadas queimar, as outras são independentes, elas permanecem acesas. Então, aqui o utilizado, a associação em série, por exemplo, quando o eletricista foi fazer o arranjo do sistema de sua casa, ele fez uma associação em série, ou mista, que vamos ver logo à frente. Então, o que é que nós temos? Ó, na associação em paralelo, se uma lâmpada queimar, as outras continuam acesas. Então, percebam aí que tanto faz a amarelo, a verde, o azul, se eu tirar daqui ou se ela chegar a queimar, as outras duas permanecem acesas, independente da posição que esteja. Qualquer uma dessas que eu tirar ou queimar, as outras se manterão acesas, porque elas são independentes, elas são submetidas à mesma tensão elétrica. Tá certo? Outra questão interessante, se você perceber, se a gente tivesse sala de aula, dava para demonstrar, que a intensidade de corrente, se ambas tiverem a mesma quantidade de watts, a mesma potência, as três estariam acesas com a mesma intensidade. Já na associação em paralelo, como temos diferenças de potencial distintas, as lâmpadas ficariam com luminosidade diferentes. Na associação em série, umas ficariam com maior luminosidade, outras ficariam com menor luminosidade. Tá certo? Porque a tensão elétrica lá na associação em série é paralela. Ou associação em série, a tensão elétrica são diferentes. Já na associação em paralelo não. Como é constante, as três manteriam a mesma luminosidade. Vamos lá para mais características. Então, a primeira, a diferença de potencial é a mesma em todos os resistores, pois estão ligados aos mesmos terminais. Então, como estão ligados aos mesmos terminais, parte de A e chega até B, ela se divide em 3, mas quando chega em B, ela se unifica novamente, entra em outro nó e chega no polo B com a mesma intensidade. Então, elas têm apresentam a mesma tensão elétrica. Tá certo? Segundo, a intensidade de corrente I na associação é igual à soma das intensidades de corrente em cada resistor. Primeira lei. Nós temos I aqui, ó, tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, imagina que se aqui tivesse, vamos dizer, 6 amperes. Aí aqui I1, I2 e 3. Cada I1, 2, I2, 2 e 3, 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Tudo que entra é igual a tudo que sai. 6 amperes para entrar, 6 amperes no total ao sair. Então, nós temos, ó, I é igual a I1 mais I2 mais IN, entendendo? Não importa. A quantidade de resistência vai definir a quantidade de número de ramos de condutores do circuito, e aí você somaria. Então, a soma de todas as intensidades de corrente chega a 1 nesse I total. Aplicando a primeira lei de Ohm a cada resistor, pode-se calcular a resistência equivalente em paralelo.
no resistor equivalente. Então, bora lá. Então, como nós temos aqui, ó, I é igual a I1 mais I2, tendendo ao infinito. Se eu substituir, ó, lá pela lei de Ohm, nós temos que U R vezes I. Então, isolando I, ficaria U sobre R. Então, temos a tensão elétrica sobre a resistência equivalente, será igual a tensão elétrica dividido por R1, igual a tensão elétrica dividido por R2. Se eu colocar em evidência, ó, colocar U para fora, fica 1 aqui em cima. Né? Porque se U vezes 1 dá U sobre R1, dá isso aqui. U vezes 1 dá U sobre R2, e assim sucessivamente. Como eu tenho U sobre U, eu posso passar isso para outro membro. Como está aqui em cima, pode vir para baixo, U dividido por 1 dá 1. Eu já cancelou aqui direto. Então, ó, eu chego nessa equação. Ou seja, numa associação em paralelo, para me determinar a resistência equivalente, basta jogar nessa forma geral. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3, e assim sucessivamente. Quantas resistências eu tiver numa associação em paralelo, é o número de vezes que eu vou colocar na equação. Tá certo? E essa é uma forma geral para obter a resistência equivalente em paralelo, o RP. Para facilitar o cálculo, a resistência do resistor equivalente a dois resistores de resistência diferentes, R1 e R2, e ligados em paralelo, pode ser calculada fazendo-se. Então, nós temos uma equação sugerida. Eu posso utilizar essa daqui, 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou eu posso utilizar isso aqui, ó, jogar RP, a resistência equivalente, para cima, e aí ficaria R1, o produto em cima, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, ou seja, a resistência equivalente em paralelo vai ser igual ao produto das resistências dividido pela soma dessas resistências. É uma fórmula que você pode utilizar. Pode utilizar essa ou essa, tanto faz. No caso de N resistores da mesma resistência, a resistência do resistor equivalente é calculada por... No caso de um circuito, porque eu posso ter um circuito com várias resistências, com 2, com 3, com 4, com 10, com 20 amperes, ou posso ter uma associação em paralelo com várias resistências do mesmo valor, por exemplo, 2 amperes. Então, o que é que você pode fazer? Resistência em ohms. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar, ó, se eu tiver aqui, no caso do exemplo aqui, 3 resistências, então vai ficar resistência equivalente, vai ser igual a resistência dividido pelo número de vezes que ela apareceu lá no circuito. É uma fórmula simplificada. Então, nós podemos trabalhar com 3 fórmulas distintas para determinar a resistência equivalente em uma associação em paralelo. Tá certo? Agora nós vamos falar sobre a associação mista. Já na associação mista, como o próprio nome já diz, numa associação ela vai apresentar resistências em série, ou seja, em sequência, apresentando um caminho, e resistências em paralelo. Vai ter a mesma característica. Então, ó, a associação mista de resistores apresentam combinações de associações em série e paralela. O caso aqui, ó, tem R1 e R2 está em série, R3 e R4 está em paralelo, e R5 está em série com R1 e R2. E está em paralelo em relação a R3 e R4, o R5. Então, nesse caso, ó, para determinar a resistência equivalente de toda a associação, é necessário encontrar as associações em série e em paralelo separadamente e calcular a resistência equivalente de cada uma até obter um circuito simples. Traduzindo, nesse caso desse exemplo, para a gente obter a resistência equivalente numa associação mista, nós teremos que primeiro descobrir qual é o valor dessa resistência equivalente em paralelo, ó, entre R3 e R4. Aí ficaria aqui só uma resistência. Aí depois eu descobrir, achando a resistência equivalente em paralelo, somaria a resistência 1, 2, 5 e a resistência equivalente, porque já estariam em série, e aí obteria o valor da resistência equivalente mista. Tá certo, pessoal? Fico por aqui nessa aula e até
uma próxima oportunidade. Tchau!